loucura esse negócio, uma pergunta aqui que eu vou fazer para vocês, né? Porque eu sei da minha experiência de vida. Eu fui CLT apenas da minha própria empresa, né? Então, eu já trabalhei dentro da minha própria empresa como um funcionário bem remunerado, o que mais trabalha, né? O que mais bem remunerado também da empresa. A gente precisa saber lidar ali com uma certa decisão, né? Decisões rápidas, a gente gera um resultado mais rápido. Dos reinantes sobe o nível, acelera a visão e decisão, aqui é só quem lidera. Toque dos reinantes é agora, toque dos reinantes. Vamos embora! Estamos começando mais um Reinante Talks. E a gente sempre traz pessoas aqui relevantes, pessoas que reinam sobre essa terra, que governam sobre suas emoções, sobre suas vidas, sobre seus negócios, sobre suas famílias. E hoje a gente vai trazer um convidado especial aqui para vocês, tanto eu quanto o Erasmo estaremos fazendo hoje esse Reinante Talks com Irving Cirqueira, que ele trabalha com a parte da Demicon, de consórcios, entre outras empresas, ajuda empresários a alavancar suas finanças, empreendimentos, a conquistar seus primeiros carros imóveis através do consórcio, ajudando pessoas que às vezes hoje está muito caro, né, Erasmo? Essa parte financeira, a maioria... Selic lá em cima, né? Você imagina só, como é que pega um dinheiro no banco? O custo do dinheiro é muito alto. E aí uma grande oportunidade e se tornou muito atrativo, né? Era o consórcio. Exato. Mas o Irving não é só alguém que trabalha com consórcio, com alavancagem, com operações financeiras. Pai, empresário, esposo e um cara que tomador de decisão brabo, né? Brabo. Então hoje vocês vão conhecer. Seja bem-vindo, Irving Cirqueira. É isso aí. E não é irmão do Erasmo Cirqueira. Não. Seja bem-vindo. Valeu. Tamo junto. Fique à vontade. Vamos lá, primeira coisa hoje no Reinante Talks que a gente vai fazer é que você se apresente para o pessoal, quem é o Irving, de onde o Irving veio, conta um pouco sobre você, sobre a sua história. Então vamos lá, primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Irving, eu tenho 32 anos, desses 32 anos eu estive como bancário, né? Então desses 32 anos, 12 anos eu fui bancário, né? Então comecei muito cedo. Comecei com 20 anos ali o meu desafio profissional e graças a Deus, Deus me direcionou que eu chegasse até aqui, né? E foram muitos desafios, foram muitos aprendizados durante essa jornada que hoje, graças a Deus, como você disse, eu estou empreendendo, né? E tive a honra de estar caminhando com vocês também. Eu sou pai da Antonella, sou casado com a Bárbara. Sou de Goiânia, a melhor cidade do Brasil. Terra do Marçal. Terra do Marçal, comedor de piqui aqui, só. Inclusive, meu pai fez o IP com ele lá em Goiânia, bem do início. E aí, quando eu falei para ele que eu fui fazer o IP, foi um motivo de muita alegria para ele. Então, falar um pouquinho de mim. Graças a Deus, nasci num lar cristão. Boa. E ter me identificado com a plataforma e ter me identificado com vocês dois foi só questão de tempo mesmo, porque o propósito ele vai se alinhando, né? Então, foi muito interessante como as coisas aconteceram até agora. E, enfim, acho que eu falei até um pouquinho demais, né, sobre mim. Como é que é esse negócio? Porque, imagina, eu conheço muitas pessoas que são bancárias, que estão dentro de um sistema financeiro estruturado. Eu fui executivo, né? Eu fui do mercado financeiro, eu fui servidor público concursado e sei o quanto é difícil tomar uma decisão para romper esse negócio, para sair. Como é que foi para você, Irving, sair dessa estrutura que possivelmente você foi programado para trabalhar para alguém dentro de um sistema e geralmente os pais ficam orgulhosos porque o filho se tornou bancário, porque se você pegar principalmente as gerações dos nossos pais, ser bancário em décadas passadas, orgulho, você chegava em uma cidade do Nordeste, por exemplo, as duas pessoas mais importantes da cidade era geralmente o delegado e o gerente do banco. É isso aí. Eram essas pessoas. E era mesmo. Era isso. E aí quando você fala, eu fui bancário, eu fico olhando essa estrutura, né? Que vem lá de trás, das nossas origens. Como é que romper com essa estrutura? Como é que foi isso? Olha, romper realmente não foi fácil.
Porque, assim, se for olhar minha carteira de trabalho, eu só tenho isso até hoje e, graças a Deus, só vai ser isso, né? Quantos anos? 12 anos de carteira assinada. Nossa. Foi meu primeiro emprego mesmo, né? Então, assim, para uma pessoa que, cara, começou muito cedo ali com 20 anos, eu consegui conquistar muitas coisas ali de uma forma até rápida, né? Que até a gente vai falar um pouquinho mais sobre o consórcio um pouquinho mais depois, que foi através dessa ferramenta que eu consegui me alavancar. Mas, querendo ou não, é um sistema que te deixa cego, porque, cara, pensa, uma estrutura que nem o Erasmo falou sobre banco, né? Tem muito benefício. Minha esposa, na época, também era bancária. Então, assim, só de vale alimentação, Erasmo, era maravilhoso. Eu falava para ela assim, tinha anos que a gente entrava no supermercado e nem olhava preço. Por quê? Passa no ticket, tá tudo certo. Sei bem o que é isso. Você sabe muito bem o que eu estou falando, né? Então, por exemplo, participações no lucro, tinha 2 participações no ano, auxílio creche, aí você vai vendo assim, cada auxílio, cada benefício que a própria categoria de bancário ela tem, vai te deixando numa zona de conforto. Então, assim, como eu consegui me organizar financeiramente bem até porque eu não podia me desorganizar, porque como um agente financeiro, né, um pertencente do agente de banco, não podia ter nome sujo ali, né? Então, tinha que me organizar de fato. Mas, para mim, foi muita zona de conforto. Por muito tempo. Só que chegou um momento que eu percebi que eu tinha estagnado. E eu identifiquei muito isso quando eu fiz o IP também, que, não querendo dar spoiler, mas chega uma parte que tem um platô. Você já falou muito bem sobre isso, né? E eu cheguei nesse platô, não conseguia mais me enxergar, tanto trabalhando ali, não conseguia ter a ascensão profissional do jeito que eu precisava e do jeito que eu queria, e até que eu merecia também, né, pela entrega. Isso foi me incomodando, só que eu comecei a lembrar das minhas raízes, né, de como é que eu era quando eu era criança. Minha mãe falava que eu já tinha veia de empreendedor. Para fazer dinheiro, eu dava jeito em alguma coisa. Então, eu ia lá, pegava a folha de caderno, pautava, grampeava, vendia para minha família para arrecadar dinheiro. Eu aprendi a dirigir no carro do meu pai, lavando o carro dele. Pai, me dá 40 conto aí, 50 reais aí todo final de semana. Eu ia lavar o carro, por quê? Porque eu já tinha essa vontade. Essa questão de não querer depender, de correr atrás. E o banco só facilitou para que eu ficasse cada vez mais confortável. Então, não foi fácil a decisão de romper. Eu rompi agora, em fevereiro. E de fevereiro para cá, eu costumo dizer que foi a melhor decisão. Porque a decisão, eu costumo dizer que Deus ele vai nos abençoar, né? As bênçãos já estão ali, né? Vamos lá. Você tomou essa decisão em fevereiro. Para o pessoal que está de casa assistindo aqui, para eles poderem entender. É uma decisão que a gente hoje fala muito sobre ela, né? Sair da CLT, que a CLT ela não é nada mais do que um aprendizado remunerado, né? Que você está lá para aprender, para crescer e sendo remunerado para aquilo ali. Exato. Para você depois empreender em algum negócio e empregar mais pessoas. Porque eu acho que um dos propósitos que o homem tem nessa terra é poder ajudar outras pessoas a crescer. E o emprego é uma forma de ajudar outras pessoas a crescer, né? Mas olhando para isso, com certeza não foi pouco desafiador. Deve ter sido muito desafiador esse processo. Conta um pouquinho para as pessoas de casa sobre esse desafio, o desconforto, vamos falar assim, as dificuldades que você teve nessa jornada até então. Até a decisão, né? De tomar. Não, da decisão para frente. Da decisão para frente. Eu acho que um dos maiores desafios foi comigo mesmo, né? Lutar contra, principalmente, a autossabotagem. Porque durante esse processo, aconteceu muita coisa. Eu já estava descontente com o banco, já com a forma como estava sendo, e a minha esposa havia sido desligada em junho do ano passado. E aí já tinha aquela coisa, né, Erasmo? Eu falei, cara, estou levando aqui a casa sozinho, era mais confortável com ela, e eu estou querendo dar esse passo, mas e aí? O que vai acontecer? Né? Então, eu entrei em dilema, cara, em dúvida. E eu falei para minha esposa, Bárbara, eu não aguento mais o banco. Eu estou aqui pelo dinheiro, estou aqui pelo reconhecimento que eu não estou tendo. E quando a gente bota expectativa, frustra o coração. Então eu cheguei num momento que eu falei, cara, eu não aguento mais, mas assim, eu olho para um lado, não vejo chão, não vejo terra firme para pisar. Né? Fala mais sobre isso.
a coisa mais doida mesmo dessa parte foi que, como eu me vi sozinho ali, né, eu ainda não tinha a visão ali total do homem provedor, mas eu já sentia na responsabilidade que eu já estava sendo 100% provedor da minha casa. Mas e agora, com um filho pequeno, minha filha vai fazer 3 anos agora em janeiro, tomar esse tipo de decisão envolve muita responsabilidade, e eu fiquei em dilema. Só que eu parei e orei a Deus e pedi direcionamento. E até minha esposa tinha um desejo, um sonho antigo de ser militar, né? A família dela, os pais foram militares. Então, ela tinha essa aspiração, e ela tinha feito um concurso temporário em agosto e não saiu a resposta, né? E aí, o que o Irving estava pensando? Não, vai chegar um momento ali, vai ser certinho, ela vai ser chamada, eu consigo sair do banco porque vai ter um ganho. Isso era o que o Irving pensava, porque a gente faz muito plano, ao invés de deixar tudo nas mãos de Deus, como uma forma mais prática, né? E aí chegou o resultado, ela não foi chamada. Isso foi em janeiro. Como eu saí em fevereiro, foi logo uma decisão. Eu falei, Bárbara, não aguento mais, já orei, sinto paz no coração, mas o medo quer me parar. Mas eu mesmo assim vou botar pressão e vou para cima. Ela ficou um pouco relutante no início, mas ela falou assim, amor, estou contigo e não abro. E aí foi o que me deu um gás ali para poder tomar a decisão, que não foi fácil também. Só sei que assim, Deus foi tão maravilhoso, que assim que eu dei o passo, ela foi chamada. Olha na mesma só. semana. Então assim, eu lembro que foi numa terça-feira, dia 3 de fevereiro, não sei se foi uma terça-feira, ela foi chamada no dia 5. Então assim, foram 2 dias depois, que aí eu vi assim, ufa, pelo menos agora aqui tá mais tranquilo. Eu não tinha entrado no IP ainda, tá mais tranquilo aquela cabeça ali, né? Mas assim, o que eu quero tirar dessa história? É que realmente eu me joguei. Eu não sabia se ia ter terra firme, porque eu tinha minha rescisão, e minha rescisão já estava acabando ali. Por mais que fosse uma rescisão boa, a gente quer colocar as finanças em dia, né, os projetos em dia, e fazer alguns investimentos também. E o nosso olhar é muito limitante, né? Era limitante. É isso. E aí, assim, só sei que tudo cooperou para que a gente tivesse ali uma segurança no início. E o desenrolar da história que foi que eu conheci vocês depois, fiz o método IP, que aí tem outras mudanças aí. Não, ele investiu numa mentoria que na época era 90k à vista, né? Exatamente. Aí você imagina você de casa aí, você já sai para empreender, sai da CLT, sai da escravidão da CLT, vai investir, vai empreender, vai começar a formar seu negócio, contratar pessoas, empregar pessoas, é um propósito, né? Servir mais pessoas também com o que você está trazendo para elas, e ainda investe numa mentoria de mais de 90 mil reais, né? Dependendo Exato. do jeito que você for pagar, mais de 90 mil reais. Conta um pouco sobre esse investimento, dessa mentoria, e o que isso mudou de lá para cá na sua vida. Cara, a mentoria para mim está sendo um divisor de águas mesmo na minha história. Porque assim, eu fiz o IP tão focado, estava com tanta sede, com tanta vontade de ter um resultado diferente, mas eu não estava fazendo nada diferente. Então, quando o IP apareceu para mim, eu falei, cara, eu vou agarrar essa oportunidade aqui e vou fazer o IP. E todos os códigos que eu peguei ali, até minha mulher me achou estranho, porque eu falava, amor, tá conversando demais, deixa eu focar aqui. Porque assim, eu estava sendo alimentado ali de uma tal forma que eu falei, cara, isso está fazendo sentido. Muitos putos na minha cabeça, assim, eu falei, cara, é isso que eu preciso, é isso. Aí chegou no final, chegou a mentoria, né? Eu falei, cara, eu preciso estar andando com esses caras. Só que eu até falei pro Pedro, que eu achei muito engraçado, que tipo assim, foi feito o apelo para a mentoria, não tinham colocado valor, não tinham colocado nada. Eu falei, cara, eu acho que é esse valor que eu estava aqui na cabeça. Se for esse valor aqui, dou um jeito, vou pagar a mentoria, tá tudo certo. Qual era o valor? Eu estava pensando que era 30 mil. 30 mil, 30, 40 mil. Eu estava pensando que era isso. Eu falei, cara, se for esse rolê, eu conversei com a Bárbara. Ela, não, amor, se você sentir que arde no seu coração, vai. Quando eu cheguei aqui, eu já tinha tomado a decisão e eu estava aqui em cima. Quando mostrou lá os bônus, mentoria, pá, hot seat, um monte de coisa e tal, eu falei, pô, bom demais. Quando eu vi o valor, que era 90 mil, Pedro, minha perna tremeu, cara.
comecei a sentir um negócio assim. Aí eu falei, cara, vou com medo mesmo, é isso aí. Deus vai abrir a porta. E quando eu entrei pelo corredor, né, o corredor da prosperidade que vocês chamam, né, passou um filme na minha cabeça. E aí é sempre a gente tentando se sabotar, né? E aí veio uma voz do Espírito Santo que falava assim, cara, se no início do ano você deu esse passo firme e teve chão, cara, qual que é a dúvida? Qual que é o medo que você tá? Então eu senti literalmente o Espírito Santo falando comigo naquele momento. Mas foi com medo mesmo. Fui lá, dei entrada, fui fazer tudo para poder dar certo. Aí eu pensei, não, vou vender um carro, vai ser tudo tranquilo. Cheguei pro Pedro, ó, já arrumei o comprador, tá tudo certo. Até falei pro Pedro. Deu para trás no outro dia. O vendedor deu para trás, pediu para fazer, voltar o dinheiro para ele. O comprador, né? E aí eu falei, cara, beleza, não foi do jeito que eu pensei, mas eu vou descansar. Porque mais uma vez é a gente tentando fazer com a própria mão, com a própria força ali. E aí eu entendi o rolê, eu falei, Deus, se nem os passarinhos, que vocês mostraram no versículo, né, se preocupam com a água, com o alimento, imagina eu que sou seu filho amado. Vai dar tudo certo. Que loucura, né, esse negócio. Então, assim, estar na mentoria, o que virou a minha chave foi justamente isso. Eu tenho sonhos, eu tenho planos para minha família, para mim. E você identificar uma pessoa, aí eu falo diretamente para você. Você identificar uma pessoa que chegou num lugar, num certo objetivo, e que sabe o caminho, para que você vai tentar sozinho? Para que você vai bater cabeça? A questão não é nem encurtar o caminho. A questão é ser sábio, como a Bíblia fala para a gente ser sábio. No conselho, né? Na instrução. E o mais interessante que eu vejo é ter a qualidade de ter um coração ensinável, um coração humilde ali para poder reter. Porque por mais que seja na hora ali uma coisa meio bizarra, meio diferente assim, cara, quem foi lá, chegou, teve resultado, tá voltando para pegar na sua mão e falar, o caminho é esse, não bate a cabeça, faz isso, eu bati a cabeça aqui, não faça isso. Então, assim, outro código poderoso, ninguém chega nos lugares altos ali sozinho, né? Então, o poder da conexão, o poder do networking que a gente encontra aqui, fora o principal, que é o reino. Então, assim, eu sempre busquei mentoria, sempre busquei conexões de grandes movimentos empresariais, porque se eu estava indo para esse ramo, eu precisava de me conectar com pessoas. Mas nenhum leva princípio, nenhum leva aquilo que eu sempre acreditei, o que sempre queimou no meu coração. E quando eu cheguei na mentoria, cara, foi uma explosão, porque eu falei, cara, eu estou unindo o que queima no meu coração com um propósito que eu nasci para servir, né? Porque a gente está aqui para servir um ao outro. Boa. Então, assim, para mim, andar com você com o Erasmo e com o Pedro tem sido cada vez mais um desafio, né? Um desafio novo, rompimento de paradigmas, de crenças mesmo, porque uma coisa é você ter a teoria, outra coisa é você praticar. É você viver, né, cara? Exatamente. É interessante porque quando você falou uma coisa que me chamou a atenção, quando você falou do ticket alimentação, eu lembro que quando eu saí de uma estrutura, que eu ganhava menos de um salário mínimo, porque é o seguinte, para quem não sabe, para mim chegar na linha da pobreza, eu tive que prosperar muito, entende? Quando eu comecei a ganhar um ticket alimentação que era maior do que o meu salário. E aí depois eu fui estruturando, você virou diretor, virou executivo, e aí você chega em um momento de conforto que é difícil largar esse negócio. É muito difícil. E aí eu fico lembrando aqui, lá de trás de um processo. Mas você chega na hora você percebe que você está num platô e você não consegue crescer mais, você vem evoluindo na carreira. Exato. Você chegou num platô. Quando você chega nesse platô, tem algo aí dentro de você chamado alma. A sua alma nasceu para prosperar, é natural. Ela grita por socorro. Por mais que o seu cérebro fale o seguinte, fica sentado aí. Incrível. Exatamente. Tomou a decisão, alguma coisa acontece. Que loucura esse negócio, uma pergunta aqui que eu vou fazer para vocês, né? Porque eu sei da minha experiência de vida. Eu fui CLT apenas da minha própria empresa, né? Então, eu já trabalhei dentro da minha própria empresa como um funcionário bem remunerado, o que mais trabalha, né? O que mais bem remunerado também da empresa. Mas não deixava de ser funcionário, não era aquela pessoa que vendia a hora e tudo mais. E tomar a decisão de sair e
ir para outros ramos, abrir novos negócios, a transbordar, que é uma das coisas que nós carregamos muito, né, Erasmo? Que é o propósito que o Pablo ativou na gente no método IP 138, que mudou a minha realidade de vida, porque mudou na minha família. Cara, não existe preço na vida que paga o que o Pablo ativou dentro de mim. Eu não sabia o que era espiritualidade, eu não tinha conexão espiritual, não tinha intimidade com Deus. Eu acreditava em Deus, mas não tinha intimidade com Ele, não sabia nem o que era isso. Meu casamento, frustrado, né? E eu recuperei um casamento, hoje eu tenho mais um filho, uma coisa assim incrível, maravilhosa, e tudo isso ativado. E isso tocou um negócio no meu coração e me fez transbordar, né? Me fez abrir a boca e hoje ter a plataforma global junto com o Erasmo, né? A plataforma global de Brasília, aqui onde a gente está agora. Só que é o seguinte, quando eu tomei essa decisão, o mal, ele olha, ele sente que você falou assim, agora esse cara vai transformar muitas vidas. Esse cara vai começar a prosperar, e prosperidade não é uma coisa do mal, é uma coisa do bem. Então ele não quer que você prospere, ele não quer que você cresça, ele não quer que você rompa. E veio muitas tribulações, mas as tribulações espirituais. Sim. Quando você tomou a decisão de entrar na mentoria, eu vi que parece que você teve um mês, já que era logo o primeiro mês, se não me engano, que veio ataques espirituais. E aí é um outro ramo que eu vou entrar aqui agora com vocês, aí vocês vão ficar meio doido com esse trem, mas eu quero entrar nisso porque você é um cara muito espiritualizado, um cara que toca bateria na igreja, se não me engano, né? Toca bateria na igreja, é um cara que está sempre lá, né? Não sei se posso falar isso, mas é mais espiritualizado, não é religioso, né? Mas é espiritualizado. Me conta um pouco, esses ataques espirituais, como é que você sente e trabalha com eles? Como é que você entende que é um ataque espiritual ou é um momento difícil na vida? Primeiramente, tendo discernimento, né? Então, assim, quando a gente aprende lá no IP sobre decisão, a gente entende que são coisas que acontecem com a gente, que a gente precisa saber lidar ali com uma certa decisão, né? Decisões rápidas, a gente gera um resultado mais rápido. Só que, na nossa cabeça, às vezes, a gente quer ver o resultado pronto. Eu tomei a decisão, e aí? Essa foi minha pergunta para você no primeiro mês, você lembra? Vim aqui no seu escritório, eu falei, cara, tomei a decisão, tô botando pressão, cara, tô sendo cobrado de todos os lados, inclusive de casa, assim, e aí, cadê o resultado? Cadê? Mas você tá fazendo isso. E assim, um código poderosíssimo que fez cair a ficha mesmo, foi a questão da semente, né? Da semente certa, obviamente, mas às vezes a gente está com a semente e no período do plantio. Só que a gente está querendo ver o fruto. E não quer esperar ali o processo, né? Eu sei que decisões rápidas geram resultados rápidos, mas às vezes a gente coloca muito o coração ali naquele negócio para querer ver e fazer dar certo. Então, assim, o levante, ele aconteceu desde o momento quando eu decidi pagar. Porque para mim já estava certo. Eu vendendo o meu carro, eu vou ter o dinheiro para deixar a mentoria quitada. Porque minha mente era sempre isso, né? Eu deixo tudo quitado. Não quero dívida. Exatamente, não quero parcela, né? Não quero dívida com isso, porque eu tenho meus investimentos, meus outros... Só que aí o que eu comecei a entender? Eu falei, Deus, então, como eu fiz um parcelamento, o que eu percebo todos os meses? Que o dinheiro está chegando. E eu tenho honrado, graças a Deus. Eu mandei até o último Pix para a Aline ali. Eu falei, amiga... Você mandou, foi antecipado. Antecipado, inclusive. É loucura. Uma semana antecipado. E aí eu falei, amiga, já vou fazer o Pix logo, porque já caiu. E Deus, se Deus quiser, Deus quer também. E eu quero também. Mês que vem já vai estar honrando. Então, o levante, ele acontece. Basta a gente estar sensível. Porque, Pedro, querendo ou não, você começa a perceber dentro de casa, começam umas brigas do nada. Do nada. Está tudo bem no trabalho, o nível de entrega começa a cair do nada. E aí, se você para observar e não tiver mesmo assim uma sensibilidade para o que está realmente acontecendo, o medo ele começa a paralisar. Porque, eita, tomei a decisão, o resultado não veio, tenho que honrar a parcela tal mês, mas fora essa parcela eu tenho outros compromissos juntos. E aí começa a virar uma bola de neve na sua cabeça, e aí... aí tem a perda de controle ali, né? Então, assim, até o IP também me ajudou muito a controlar essa questão, tudo que a gente aprendeu ali, né? A controlar essa questão que para mim era mais na forma do meu jeito, da forma que eu sempre quis controlar a minha vida e fazer do jeito que eu queria. E sendo que eu percebi que desde o início, quando eu falei, Deus, se eu vou largar o emprego aqui, eu vou aprender a depender de Ti. Só que eu não sabia o que eu estava falando. Para mim era muito bonito falar isso para Deus. Deus, eu quero ser dependente de Ti.
Mas a prática, meu amigo, é muito diferente. O Erasmo estava falando. Eu trabalhava de segunda a quarta presencial, quinta e sexta era home office. Meu chefe só cobrava agenda e falava assim: em qual região do país você vai essa semana? Fazia deslocamento de avião, tinha minhas diárias, o deslocamento eu já ganhava. Então, assim, todas as pessoas que olhavam de fora queriam a minha vida, queriam a forma como eu levava a vida também. E quando eu rompi, você tá maluco, você é doido. O que você fez da sua vida? Você já tinha uma carreira, você já ganhou convite para sair daí, para ir para outro lugar, você não desistiu porque você amava isso. Sempre tem alguma muleta ali, né? No meu caso era o cooperativismo, que era a união de pessoas, que, né? Enfim, eu achava isso lindo. Mas, assim, o que queimava no meu coração era muito mais. E eu sempre deixava isso apagado. Por quê? Porque eu, infelizmente, olhava ali pelo conforto, pelo tudo que o banco conseguiu me proporcionar. Foi aquilo que você falou. E eu concordo, é um processo de aprendizado, eu devo muito a Deus, né? Isso, obviamente. Eu não condeno, porque foi uma escola que eu passei para poder aprender, né? E colocar em prática tudo que eu sei hoje. Mas eu soube o momento certo de parar, o momento certo ali de mudar, exatamente. E foi tudo se encaixando, porque em fevereiro eu nem conhecia vocês, eu nem sabia que tinha plataforma em Brasília. E aí a dependência de Deus foi me fazendo dar um passo de cada vez ali, e as coisas foram acontecendo. Aí eu conheci o método IP, aí eu falei pro meu pai, eu fiz com o Pablo, muito bom. Você sabe quem é o seu mentor? É o Pedro Ren. Aí meu pai já pesquisou, é o Erasmo era da Terra Cap, Pedro Ren era campeão de supermoto e tal. Eu falei, pai, não conheço não, mas eu vou lá. E assim, logo depois da tomada de decisão, foi uma coisa de identificação, né? Que, gente, é loucura eu falar aqui, vocês não vão entender nada desse rolê que é uma frequência louca esse negócio, né? Uma frequência que eu aprendi a acessar. Eu já estava buscando, eu já estava com sede de resultado em uma frequência diferente, né? Então, só veio a dar certo tudo isso. Quando você acessou essa frequência, você toma uma decisão, rompeu com aquela estrutura de 14 anos. E aí você vem para uma imersão, para quem não sabe, método IP é uma imersão de 2 dias, tá? Significa identidade plena, é uma frequência. Quando você acessou o método IP, acessou o ecossistema, você já trabalhava com consórcio, você já tem experiência Sim. nessa área, você já vem atuando com isso há algum tempo, possivelmente do sistema financeiro. Sim. E como é que é para uma pessoa, por exemplo, estruturar uma operação com consórcio? Como é que é para ele adquirir um veículo? Como é que é para ele, por exemplo, estruturar uma alavancagem, adquirindo bem, considerando que a taxa Selic está lá em cima, você tem um juros altíssimo e você, às vezes, você não tem outra forma. O meu primeiro carro, quando eu comprei, foi exatamente por meio de um consórcio, primeiro carro. Isso em 2002, se eu não me engano. Só que eu parei lá e é uma estrutura que eu não entendia. Hoje a gente faz operações, o nosso sócio, o Lucas Bacan, a gente faz alguns negócios, mas boa parte das pessoas que estão assistindo agora nem entende o que é um consórcio, não sabe o que é esse negócio. Fala um pouco mais sobre isso. Nesse sentido, eu gosto de começar, basicamente, Erasmo, pela mentalidade. Por que eu falo da mentalidade, que foi uma coisa que eu aprendi aqui muito? A mentalidade hoje do brasileiro é imediatista. Ele quer o bem no tempo dele e na hora dele, de forma imediata. O que ele faz? Procura um banco, faz um financiamento. E hoje em dia, que nem você mesmo comentou, um financiamento aí, numa taxa média de 13% ao ano, que está hoje, né? Uma Selic a 15%, o crédito está muito caro. Ele chega a deixar aí, a depender do banco que ele escolhe, 2, 3 imóveis. Mas ele está feliz que ele está dentro da casa dele. Eu até escutei uma coisa do Pablo muito, muito boa, falando sobre a época do verão, né? Ele deixa o verão, a época dele de produção, 35 anos, são 420 meses. Estou falando de 35 anos. 35 anos da vida dele sendo empenhadas ali para pagar 3 imóveis para o banco. Né? Então, assim, quando eu falo de mentalidade, pessoal, é vocês entenderem que quem antecipa governa. E quando essa frase foi dita aqui no método IP, fez um putz na minha cabeça. Eu falei, cara, eu sempre trabalhei com uma ferramenta que eu sempre me antecipei aos fatos e eu consegui construir patrimônio. E até hoje, que nem eu falo, eu sou muito grato a Deus, porque Deus dá a graça, o conhecimento e a sabedoria, mas através do método, da ferramenta consórcio, eu consegui adquirir meus bens.
e realizar sonhos. Então, assim, de tudo que você imaginar, meu casamento, eu paguei meu casamento através de consórcio. Visitei minha família no exterior através de uma viagem, realizei através do consórcio. Hoje eu tenho um carro, minha esposa tem outro. E eu pago uma terceira parcela de um carro que nem é meu ainda. Por quê? Porque eu sei que eu vou querer trocar o carro. E o novo carro está chegando aí. Oh, né? Sim. Então... Tá ali na garagem, né? Amém. Amém. Pode escolher, o azul ou o vermelho? O azul ou o vermelho. Mas... É melhor o azul. É, o azul. O azul tem mais espaço. E outras coisas também. Exato. Mas é justamente isso, Erasmo, que eu consegui entender que realmente tinha um propósito naquilo que eu estava fazendo. Se eu estava no banco pelo dinheiro, eu tinha até saído da área de consórcio, eu fui para outras áreas do banco para tentar me achar, mas algo me puxava para o consórcio de volta. Porque o propósito de você ajudar uma pessoa ali a comprar a primeira casa, a ter o primeiro êxito de comprar o primeiro carro, porque eu sei como foi comigo. E é aquilo que a gente sempre fala aqui na mentoria, né? Você deve buscar ajuda com quem tem resultado, com quem já foi lá e está voltando e fala assim, cara, olha, acontece dessa forma, comigo foi assim, esse é o caminho, confia e vai. Então, eu falo muito sobre propósito nessa questão. Então, para você que quer alavancar, para você que quer começar a pensar sobre isso, antecipa. A minha viagem, por exemplo, Erasmo, eu fiz 3 anos antes de viajar. E qual que foi a diferença? Cara, as pessoas que viajaram comigo fizeram o quê? Vou dividir no cartão, pego uma promoção na Black Friday e vamos viajar. O que eu fiz? Antecipei 3 anos antes, já tinha feito um consórcio. Cheguei lá e comprei na Black Friday também, porque eu não sou besta de não aproveitar uma promoção. E eu cheguei lá, eu gastei mais em dólar. Por quê? Porque todo mundo estava pensando que no cartão tem a prestação ali da viagem. Então, esse princípio de antecipar os fatos é o que faz gerar o propósito através do consórcio, né? O consórcio ali de você pagar um valor justo e realmente canalizar ali o seu recurso de uma forma mais adequada, né? Pensando assim, ó, o pessoal que está assistindo, consórcio, o que dá para as pessoas comprarem com consórcio? Nós sabemos, né, que a gente já sabe, tem carro, aeronave, lancha, serviços, né, apartamentos, prédios, construção, enfim, tudo que a pessoa quiser, ela pode comprar com consórcio. Perfeito. Como é que você olha o espectador hoje que está te assistindo e fala assim para ele assim, cara, o que ele pode, o Irving pode servir essa pessoa que está te assistindo aqui agora? Bom, dá para servir de diversas formas, porque hoje o consórcio ele pode ser tanto crédito quanto investimento. Então, se eu chego para uma pessoa e falar, você precisa de uma carta de consórcio, por exemplo, mas ela tem patrimônio, ela pode até falar, não preciso de consórcio. Mas será mesmo que ela não precisa de consórcio? Será que ela não quer ampliar o seu patrimônio e ter e a gente tem até um produto, a aposentadoria imobiliária, fazer com que esses imóveis que ela tem na carteira gerem renda passiva para ela no futuro? Será que ela não quer investir através de cartas contempladas? Compra, contempla a carta e vende? Então, sempre tem um espaço, porque até para você aí que não conhece o consórcio, ele é uma modalidade brasileira. Ele surgiu ali na década de 60 e de lá para cá ele só melhorou. Então, de 2008, que foi o grande marco regulatório do sistema, existe uma lei, Erasmo, que rege esse sistema todo. O Banco Central é o órgão regulatório ali de todo o sistema. Então, você que quer adquirir bens ou serviços, que nem eu falei, pode ser até imaterial. Eu quero pagar a festa de casamento, como foi o meu caso. Viajar, ter uma experiência, né? Uma festa de 15 anos. Cursos, pós-graduação. Tudo você consegue fazer através do consórcio. Pra você ter ideia, eu e o Erasmo somos sócios do Lucas Bacan lá numa empresa chamada Colmeia, né? SA. A Colmeia, ela são 3 motores. Um deles é o banco de cotas em consórcio. Sim. A gente tem mais de 110 milhões em cartas de consórcio, né? E toda vez que contempla elas, que todo mês a gente contempla por volta de 400 a 500, 600 mil reais em cartas contempladas, né? Mas todo mês que a gente contempla as nossas cartas, a gente repõe as cotas para continuar com 110 milhões lá em cartas contempladas e vai contemplando o tempo inteiro. Juro, a gente paga o que na carta contemplada? 0,2%, 0,3% ao mês, numa taxa Selic que paga 1,2%. Uma taxa de administração, né? 1,2%, a gente fala de quem tem crédito, né? Exato. Porque quem não tem crédito paga 2,3%. E se o banco liberar em algum momento. Exatamente. Então isso é muito importante o pessoal saber que, cara, esse é um dos motores mais importantes até para alavancar
alavancagem financeira e patrimonial, né? As cartas de consórcio, depois a gente leva ela para o leilão de imóveis, que é outro braço que ganha, saca a carta de consórcio pelo valor de mercado, não o valor do leilão, e ainda coloca depois uma securitizadora. Enfim, esse é um processo muito mais complexo, eu não posso nem falar muito dele aqui, porque Mas ele é loucura, viu? É loucura, só que ele é complexo ao extremo, tanto que quem toca pra gente é o bacana. A gente pode até falar, mas é outro rolê, é um trem que não é pra frente falar agora. A gente faz uma imersão, né, Erasmo, aqui de um dia inteiro só para ensinar as pessoas sobre essa estruturação e para alguns sócios acabarem entrando como sócios, né, da estruturação da Colmeia para participar. E o Iven, obviamente, faz parte do ecossistema hoje aqui, né? Ele veio como mentorado. Isso. Né? Tem o quê? 3 meses? Tem. Não tem ainda, né? Ou Vai tem? fazer 3 Vai fazer meses. 3 meses. Ele veio como mentorado e a decisão dele fez ele se transformar em player da plataforma. Sócio. O que é um player? Player é um sócio que ajuda, que faz movimento, né? Que ajuda a impactar e transbordar na vida de pessoas através daquilo que ele carrega, né? Um expert na parte de consórcios ali, de alavancagem patrimonial. Por que ele entrou como sócio nosso aqui? Primeira coisa, ele se desafiou em cada coisa que ele foi fazendo, a gente foi colocando desafio e ele foi topando tudo. Ele fez uma mentor com a gente para a Rota da Prosperidade, que a gente fez de Luiz Eduardo Magalhães, fez em Palmas. Ele pegou o avião, junto com a gente, um bimotor, e participou, e foi nos eventos, e se entregou. Pegou uma energia, uma frequência absurda, se inscreveu numa maratona de 42 km. Maratona é 42 km, não é uma maratona de 40, é uma maratona que é 42 km, 42,2 quilômetros. Que passou a ser 44. Que passou a ser 44 para ele, porque ele errou o caminho e fez 2 quilômetros a mais. E ele tomou uma decisão e nunca tinha corrido 2 quilômetros numa esteira, numa academia, na rua nunca. Eu achava besteira pagar para correr na rua. Não, para começar, eu cara, achava, o né? mais absurdo foi você. O mais absurdo foi o Iven. Nunca ter feito uma corrida de rua na vida e ter feito uma maratona, 44 quilômetros que você fez, Isso. correndo. Isso ali, eu inclusive acompanhei ele nos pedaços de bicicleta lá, que eu fui atrás dele, porque eu fiquei ligando para ele o tempo inteiro, cadê você, cadê você? Ele quase se auto-sabotou, isso que eu pirei, porque quando ele errou o caminho, ele acabou indo para o caminho dos 21 km. E aí, quando ele viu que ele errou, ele tinha que voltar, ele falou assim, cara, eu podia já terminar esses 21, né, já errei mesmo, aí eu faço pelo menos 21, não... Aí ele falou, não, cara, eu vou pagar o preço. E quando chegou lá nos 42, eu falei assim, porque o 42 passava na frente da chegada, podia ir lá na frente para voltar para dar os 42, na teoria, mas ele já tinha 2 quilômetros a mais. No relógio dele já estava lá, 42,4. E eu falei assim, Iven, mas já vira aqui, fecha logo aqui, porque no relógio você já fez os 42, mas a maratona realmente ele já tinha feito. E aí, olha a loucura. Ele falou, não, eu errei e eu vou pagar o preço do meu erro. Fez os 44 quilômetros, cara, foi loucura. E o relógio dele marcou. Primeiros 5 km, primeiros 10 km, primeiros 21 km, primeiros 42 km, tudo no mesmo dia. Eu pirei nesse dia. E esses desafios, você ia falar de desafio agora? Gente, se vocês não colocam um desafio para vocês romperem as barreiras, os bloqueios, não vai. Então eu era um cara que procrastinava muito. Eu era um cara que começava e parava muito rápido. E aí, quando eu perguntei para o Pedro e para o Erasmo, eu falei, cara, como é que a gente combate isso no desafio? Aí o Pedro, uma maratona. Eu falei, rapaz, que maratona o quê, velho? O que tem a ver? Cara, mas a cada quilômetro era uma conexão com Deus. E eu liguei para o Pedro antes, eu falei, Pedro, me dá uns códigos aí do que eu preciso fazer na maratona, porque eu sei que vai acontecer. Do bloqueio ali de... Foi para você que eu falei, dá um nome para cada quilômetro? Foi. Para cada quilômetro era um bloqueio que eu identificava, né, que eu comecei a identificar a partir do IP. E eu falava, Deus, a cada quilômetro vencido, menos um bloqueio. E sempre desfrutando, sempre agradecendo a Deus ali pela força, né? Até o José estava comigo, ele me acompanhou aí durante esse período todo. E foi uma loucura, porque a gente parava, conversava, ele orava comigo. Que tinha algumas horas, né, José, que às vezes nem... Ele me olhava assim e falava assim, cara, eu nem sabia para que servia esponja, irmão. Ele pegou a esponja, botou na minha cabeça, eu falei, é para refrescar, boa. Eu nem sabia para que servia. Então, assim, quando eu me desafiei, eu falei, cara, eu sou muito mais forte do que eu pensava. Eu posso ir muito além. Basta eu tomar a decisão e aguentar essa pressão e ir até o fim.
por mais que depois eu fiquei ruim, por mais as pessoas falavam, você vai ficar isso, você vai ficar assado, vai machucar, vai romper ligamento. Cara, eu fiquei ruim depois, mas quantas pessoas, Pedro, não iniciam um projeto desse pensando na dor depois? Você sabia que é 1 a cada 10 mil que completam uma maratona no mundo? Você é o 0,0001% da população. Quantos zeros eu falei? É 4, né? Eu acho que é 100, dá mais 3 zeros, 0,001. Naquele dia eu olhei um dado lá da corrida, mais de 3 mil pessoas desistiram. E galera, não é desempenho, porque cara, eu nunca fiz isso. É tomada de decisão. Eu não Quantos mil? Repete aí. Mais de 3 mil pessoas desistiram. Desistiram da maratona. E aí, por que eu falo que não é desempenho? Porque o meu pace era 9,30. Era pacezinho assim de trotinho de geriátrico, né? De velhinho aqui, ó, de boa. Mas muito mais do que o próprio desempenho, é você começar e completar uma coisa. Que era uma coisa que eu tinha dificuldade. Porque eu me sabotava, eu falava, não, tá bom. Foi o mesmo processo que eu fiz através o pelotão de elite de 21 me alcançou e eu fui na onda deles, eu e o José junto. E aí a minha mente pensava, não, já que você já virou, termina o de 21. É o caminho mais fácil. Não, você vai andar mais. Então, eu falei, cara, bora botar pressão. Aí a gente parou, pegou o celular, né, José? Pegou o celular e na hora viu que era... E eu falei, cara, até o zoológico, vamos. Então vamos, é até o zoológico que tem que ir. Só que eu pensei, cara, eu tava no início da L4. Eu falei, o zoológico, irmão, tem muito chão ainda pela frente. Mas é isso, o poder da decisão. Em cada quilômetro tinha uma conexão com Deus ali. E aprender a canalizar também e dominar o seu corpo, né? Que eu também aprendi no IP que eu que sou o governante. Eu é que mando. Aparecia uma dor, eu falei, aí o código que eu peguei do Erasmo, pode mandar outra. Essa aqui não vai me parar. É sobre a decisão. E quando você toma a decisão, gera uma energia. Você imagina, 3 mil pessoas desistiram. Dessas 3 mil, você pode ter certeza, todas elas já treinaram para aquela maratona. Você é a única pessoa que eu conheço que fez uma maratona sem nenhum treino, sem treinar sequer 5 quilômetros, sem nenhum dia. Foi sem nenhum dia. E aí você percebe, quando você fala sobre consórcio, você falou sobre educação financeira, as pessoas são imediatistas, não realizam planejamento e pagam muito mais caro. Exato. Você imagina você pagar 3 carros, você pagar 3 casas a mais, você podendo pagar 1, alguma coisa, porque o consórcio, ele te cobra uma taxa de administração com um custo de 0,4. Vamos colocar um custo alto aí de uma taxa de administração? 0,4. Contra um juros de 1,8 no mínimo. Você tem ideia da diferença? E aí você pega a média dos brasileiros vão no financiamento. É só olhar os dados do sistema bancário. Sim. O consórcio representa o quê? Um percentual muito pequeno, porque poucas são as pessoas que tomam a decisão de antecipar. Poucas são as pessoas que tomam a decisão de se desafiar e fazer uma maratona. Poucas são as pessoas que tomam a decisão de romper com 14 anos de uma estrutura seletista confortável e de empreender. Poucas pessoas saem do serviço público, saem de uma vida de executivo. Por que você está nesse palco? Por que nós estamos aqui transbordando? Porque não faz sentido para a gente uma vida medíocre de média, tá? Não faz sentido uma vida mediana. Você não foi feito para ter uma vida mediana. Não faz sentido ter o resultado que a maioria das pessoas tem, porque esse resultado não faz sentido para quem acessou o próximo nível. Exato. E aí você falou a palavra-chave. Como? Se desafiando, tomando decisão que queima no coração. É isso. Você é espírito, alma e corpo. O seu espírito não é dessa terra, a sua alma também não. O seu corpo, ele quer o seguinte: economia de energia. O cérebro quer só economizar energia. Quanto mais tempo eu fico no sofá, melhor. Quanto mais eu fico na minha zona de conforto, melhor. Mas a sua alma está clamando por prosperidade. Daí vem as decisões malucas que você fala, ninguém vai entender. Ninguém entende que você saiu de uma estrutura bancário. O sonho de muita gente. Quando você sai, é louco. Só que é o seguinte, o louco, quando tem resultado, vira gênio. E aí o gênio começa a influenciar pessoas. Agora você tem pessoas olhando para você e falando, irmão, como é que você fez? Como é que você chegou até aí? Só na última 1 semana e meia vendeu 800 mil em carta de consórcio já. O resultado começa a chegar. O resultado começa a chegar. É isso. Mas enfim, seguinte, você que está assistindo a gente até agora, se você já assistiu até agora,
aperta esse botãozinho do curtir aí, do compartilhar, ativa as notificações do sininho aí, já se inscreve no canal aí da Plataforma Global, do Pedro Reino, do Erasmo, depende de qual você estiver assistindo aí. E a gente vai chegando aqui para o final do Reinante Talks. Então, chegando no final, eu quero te fazer uma pergunta, né, que é uma frase que você gostaria de colocar aí para as pessoas olhando para aquela câmera lá, uma mensagem que você queria deixar para as pessoas, para, enfim, o que tiver no seu coração. A que mais ardeu no meu coração é que quem antecipa governa. Então, assim, até quando você vai deixar de realizar um sonho, de realizar um projeto, de fazer a aquisição de algum bem que te dê algum tipo de renda, de fazer até uma realização de um sonho pessoal? Até quando você vai postergar isso, né? Você sempre vai colocar a culpa em quem? No governo, na taxa Selic, que está cara. Mas uma coisa eu tenho para te falar. O tempo, ele vai passar de qualquer forma. Ele vai passar de qualquer forma. Então, a pergunta que fica é, o que você tem feito para poder amenizar esse tempo? Você está jogando contra ou a favor do tempo? Então, essa parte de governo, né, do governo da mente, do corpo, de quem antecipa governa, é justamente isso. Então, por isso que eu te encorajo se você nunca fez, você nunca conseguiu guardar dinheiro, qual que é o desafio? Um consórcio já é um desafio. É uma poupança forçada ali que você vai pagar todo mês. Eu peguei esse código esses dias. Loucura, né? Cara, eu peguei um cliente esses dias, eu nunca consegui guardar dinheiro. Até porque... Ele não perde o dinheiro, conta isso pro pessoal. É isso, o dinheiro é teu, né? Você está ali guardando o dinheiro, está lá no seu nome, está tudo certo, você vai pagando. Mesmo que desista depois, você recupera esse dinheiro aí, obviamente tem alguns custos ali que são retirados, mas o dinheiro ele é seu. A poupança forçada ali que você faz, o crédito, ele é teu. Né? Então esse cliente chegou para mim, Pedro, e falou assim, cara, eu nunca consigo guardar dinheiro, como é que eu faço? Cara, desafio, qual que é o desafio? Aí eu pergunto, o que é confortável para você? É guardar R$300 por mês? Se não está sobrando nada, você tem que começar, dar o primeiro passo. Ele fez um consórcio comigo e ele começou a colher esses frutos, né? Que ele, cara, não conseguia guardar nada. Eu falei, fecha os drenos. Outra coisa que a gente aprende muito no IP. Qual era o dreno que eu identifiquei? Cara, era iFood, era Shopee, era tudo aquilo que ele achava que... não, isso aqui não vai fazer diferença, é pouca coisa. Vários Uber ali que ele usava para poder se locomover. Eu falei, cara, você paga 3 mil de Uber. Você podia estar andando de carro. O que você tem feito para comprar o seu carro? Ou você quer continuar com o motorista? Né? Então, assim, quem se antecipa aos fatos governa, quem se antecipa nos projetos consegue conquistar antes e sempre com inteligência, com planejamento. Então, agora dia 18/12, cara, pela graça de Deus, ele foi contemplado, né, através da minha estratégia. Ele fez um projeto ousado de mais de 2.800.000 e ele teve uma carta de R$779 mil contemplada através do lance embutido, que no resumo rendeu para ele R$500 mil no terceiro mês. R$500 mil que foi o quê? O recurso que chegou na mão dele, que ele vai poder ter poder de barganha ali para comprar um imóvel leilão, ter aquela liberdade para continuar construindo a carteira imobiliária dele. Né? Então, isso para mim é o que não tem preço. Isso é o meu prazer. É poder mostrar para você que é possível você ter a sua casa própria. Pode ser que hoje você esteja me ouvindo e esteja achando que é um sonho distante. Mas a pergunta que fica é, o que você tem feito de diferente para poder atingir esse sonho? Porque orar, pedir a Deus, ele quer abençoar. Mas o que você tem feito de diferente para poder fazer com que esses passos e esses sonhos se realizem, né? Uau. Então é nessa pegada aí. É isso. Que loucura, né, cara? Pressão distorce o tempo. E uma coisa que ele falou aqui que bugou a minha cabeça. Boa parte das pessoas nem sabe que estão dormindo em cima do dinheiro. Exato. Aí você imagina, ele pegou R$500 mil, está pagando, vamos colocar 0,4? Sim. Está pagando 0,4, é o custo do dinheiro. Foi exatamente esse custo que ele conseguiu tirar. Olha aí, 0,4. Só que é o seguinte, se ele colocar no leilão, no mínimo ele está falando de 30%. Nas minhas operações de leilão nunca teve uma abaixo de 30%. Sim. Nós estamos falando de 30%. Se descontar 0,4, se a gente arredondar essa conta aí, vamos falar que ele pagou 6, certo? Sim. 6. Ele pagou 6, só que se ele conseguiu 30%, significa que ele conseguiu 26% de um dinheiro que não saiu do bolso dele. Nós estamos falando de R$500 mil, nós estamos falando de 1/4 deste dinheiro, exato, certo? Ou seja, você tem ideia que ele conseguiu sacar para o bolso dele livre cerca de 130
30 mil reais. Nessa média. 130 mil reais livre no bolso dele, fazendo uma operação estruturada sem colocar nenhum dinheiro de investimento. Sempre trabalhando com dinheiro de terceiros. Sempre trabalhando com dinheiro de terceiro. OPM. Essa é a capacidade de uma pessoa que não é mediana. É isso. Essa é importante as pessoas entenderem, Sim. que quando elas começam a governar, você não nasceu para ter uma vida medíocre. Não nasceu. Você nasceu para prosperar, para reinar, governar. Só que precisa andar com as pessoas certas e acessar o conhecimento que o Irving tem, por exemplo. E aí, eureka, o negócio chega no bolso, que é melhor ainda, né? E para finalizar, Erasmo, nessa conta, né, muitas pessoas não entendem. Então ele fez uma operação estruturada, ele tem um custo de parcela? Tem. Só que pensa, se ele aumenta o patrimônio dele, ele tem mais imóveis. Então, são imóveis super bem localizados, imóveis pequenos ali de 1 quarto, que dão uma rentabilidade de acima de 1,2% para ele, 1,2%. Onde esses aluguéis de short stay, né, essas aluguel de curta temporada, ele faz Airbnb, estão pagando essa operação toda. Isso. Então, ele utilizou, ele se alavancou. Isso é inteligência negocial que eu falo, isso é alavancagem financeira. Através de um imóvel que ele tinha parado ali, numa região nobre de Brasília muito boa. Falei, cara, bora fazer. Ele entendeu o rolê, entrou no 3º mês, saiu sem R$1 do bolso dele de lance, né? Ele conseguiu, por quê? Porque a gente pulverizou. Aí eu vou entrar na estratégia depois com vocês, mas faz toda a diferença você ter o resultado que você quer andando com as pessoas que realmente já foram lá, tiveram resultado e estão pegando na sua mão. E eu estou aqui disponível para poder pegar na sua mão também e te levar para um próximo nível. Show. Boa! Então, estamos encerrando aqui mais um Reinante Talks. Sejam muito bem-vindos, vocês que são novos aqui no canal. Pode fazer seu comentário, fazer sua pergunta, que nós iremos responder. Inclusive, dar a opinião aí de vocês de qual é o próximo tópico, o que vocês gostariam, quem vocês gostariam de ver aqui no Reinante Talks. Então, tamo junto, até depois do fim. Grande abraço! É isso aí. Valeu. Bora!